Meus irmãos, nos últimos dias nós temos vivenciado um dos maiores, ou na verdade, o maior evento esportivo do mundo, intitulado então de Copa do Mundo na ocasião de 2018. A Copa iniciou-se com 32 seleções que ao longo dos últimos 4 anos submeteram-se a uma exigente corrida em busca da classificação. Algumas das mais conhecidas seleções não tiveram um bom desempenho nessa corrida de fase classificatória e acabaram ficando de fora, tais como a Holanda e a Itália. Porém, aquelas que se classificaram entraram numa corrida exaustiva rumo ao título, desde o último dia 14. E caminhando para a reta final, hoje há apenas 4 seleções. Porém, sabemos que apenas uma será premiada com o título de vencedor, de campeão da Copa do Mundo de 2018. O texto desta noite vai fazer uso do contexto esportivo para comparar a vida cristã com uma corrida, de forma mais específica, com uma corrida de atletismo, um esporte bem conhecido no século I. E para chegar à reta final de uma corrida, o competidor deveria ser alguém determinado, deveria ser alguém disciplinado, decidido a renunciar tudo quanto lhe fosse prejudicial no decorrer daquela corrida. Assim, a sua vitória significaria superar todos os obstáculos que estariam à sua frente. Para isso, de fato, ele deveria ser um corredor persistente, um corredor determinado, com foco no prêmio que lhe estava proposto naquela corrida. Quando comparada com uma corrida, a vida cristã de fato envolve muitos desafios. Envolve muitos obstáculos que precisam ser superados. Porém, a exemplo de um atleta, estes obstáculos ou estes desafios somente podem ser superados se houver muita determinação e esforço por parte dos corredores, que neste caso somos todos nós, chamados e redimidos pelo sangue de Cristo Jesus, que caminhamos rumo à glória celestial. Então leiamos neste momento o texto de Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. E vejamos o que o texto tem a nos ensinar, a nos encorajar a respeito da corrida da fé. Hebreus 12, de 1 a 3 diz: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e estar assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em nossa alma. Então, meus irmãos, à luz desse texto, nós percebemos que, de fato, a vida cristã é comparada a uma corrida. E então vamos pensar nesta noite que a carreira cristã, ela precisa ser corrida com determinação. Nós temos um alvo ao qual fomos chamados por Cristo Jesus para alcançá-lo, que é a glória celestial. Mas este alvo para o qual Cristo nos chamou, de fato exige de nós muita dedicação, muita determinação. E o texto desta noite vai nos apresentar 3 maneiras de pormos em prática essa determinação que precisamos ter na corrida da fé. A primeira maneira é correr com perseverança, versículo 1.
E perceba aí, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar o texto. A expressão, portanto, citada no início, denota que aquilo que será dito agora é uma conclusão lógica do que foi dito anterior no capítulo 11. Os heróis da fé citados no capítulo 11 foram usados como exemplos de perseverança daqueles que vivem pela fé. E à luz de tamanha demonstração de fé, de determinação para servir a Cristo, agora os hebreus deveriam assumir uma postura firme diante de tudo que sufocava a sua fé naquele momento. Neste sentido, os versículos em foco apresentam o clímax do argumento das promessas de Deus para aquele que vive pela fé em Cristo Jesus. E o pano de fundo do verbo correr aqui é as corridas que aconteciam nas arenas da época. A ideia, meus irmãos, é de um atleta em busca da coroa que lhe era proposta pela vitória em determinada corrida. Mas para alcançar a vitória, este atleta deveria correr com perseverança, ele deveria ser alguém determinado, disposto a abrir mão de tudo quanto o atrapalharia naquela corrida. Ele não deveria desistir frente aos obstáculos presentes nesta corrida. O autor está comparando a vida cristã com uma corrida cheia de obstáculos, os quais precisam ser superados por nós. E o objetivo final desta carreira é alcançar o cumprimento das promessas de Deus e receber a coroa da vida que nos foi proposta. Por isso, a recomendação de que possamos correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. E o termo perseverança, ele já foi usado no capítulo 10, versículo 36, com o sentido de suportar com paciência as circunstâncias que são contrárias à nossa fé. Essa palavra, meus irmãos, aponta para alguém que suporta uma forte provação porque ele está motivado por uma determinada recompensa. Por exemplo, o que leva um atleta a dar tudo de si, ao ponto de ficar exausto em uma corrida, senão é a motivação do alvo que lhe está proposto, a recompensa que lhe é o título ou a coroa daquela vitória. A ideia é que os cristãos, eles devem perseverar na corrida da fé, porque sabem que a perseverança está lhe levando a um alvo glorioso, que neste caso aqui é o cumprimento das promessas de Deus. De forma mais direta e específica, meus irmãos, é o momento em que entraremos no reino dos céus e desfrutaremos da vida eterna. Na reta final da sua carreira cristã, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele estava certo de que seria coroado com a coroa da vida. É isso que ele diz lá em 2 Timóteo 4:8, quando nos mostra já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Nós precisamos estarmos focados na recompensa que receberemos do Senhor ao completarmos a nossa carreira cristã, que é a coroa da justiça, que é o deleite da vida eterna na presença do nosso Redentor. E também lá em Apocalipse 2:10, escrevendo à igreja de Esmirna, encorajando esta igreja, o texto registra a seguinte promessa: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Em outras palavras, seja perseverante até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, é uma promessa do Senhor. Portanto, uma vez que você foi eficazmente chamado por Deus, você deve correr com perseverança, com determinação, a corrida da fé. Como bem disse o pastor Augusto Nicodemos, em um livro intitulado O que estão fazendo com a igreja, os verdadeiros crentes jamais se afastarão definitivamente de Deus e da sua palavra,
O verdadeiro crente não pode mais abandonar a Deus, nem que ele queira. Ainda que em tempos terríveis ele diga a Deus que nunca mais o servirá, ele acaba voltando. Porque ele foi chamado não apenas para ser salvo, mas para perseverar na salvação em Cristo Jesus. Sendo assim, mesmo que alguém passe décadas de sua vida na igreja, cantando, louvando, orando e até mesmo pregando, se em algum momento ele apostatar definitivamente da fé e voltar a viver deliberadamente no pecado, meus queridos irmãos, isso demonstra, evidencia que ele nunca foi salvo por Cristo Jesus. Porque todo salvo, ele persevera na carreira da fé. Jamais um verdadeiro salvo pode cair da graça, pois ele foi chamado tanto para ser salvo, quanto para perseverar na salvação até o fim. Para isso, para que possamos estar determinados, correr com perseverança, o autor apresenta neste versículo 1 3 atitudes que ajudariam os seus leitores, mas também a nós, a corrermos com perseverança na fé cristã. Acompanhe comigo. A primeira atitude é que eles deveriam olhar para o testemunho dos crentes do passado. Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho. A expressão rodear-nos tem o sentido de estar cercado por alguém. O autor, meus irmãos, está aqui comparando a vida cristã com uma corrida de atletismo, na qual os atletas, eles eram estimulados, eles eram encorajados pela plateia que o cercava das arquibancadas para que ele pudesse chegar até o fim. Até hoje nós sabemos o quanto é importante o apoio da plateia, ou no caso do esporte aqui, o apoio da torcida, para que um time possa entrar em campo ou entrar naquela pista com mais determinação, com mais estímulo, com mais desejo de vencer. A palavra testemunho significa aquele que testifica de algo e se refere aos heróis da fé mencionados lá no capítulo 11, cuja fé foi perseverante até o fim. A ideia, meus irmãos, aqui do autor é mostrar, meus irmãos, ou é encorajar os seus leitores a perseverarem na caminhada cristã, olhando para o testemunho daqueles homens de Deus do passado, que serviram com determinação. Ele está como que dizendo: vejam a grande nuvem de testemunhas, vejam os grandes servos, os grandes homens e mulheres de Deus do passado. Eles estão aqui, o testemunho deles está aqui incentivando, encorajando vocês. E de fato, meus irmãos, uma das coisas mais encorajadoras da fé é você ler biografias de grandes homens e mulheres de Deus do passado, que com determinação venceram todos os obstáculos para servir a Deus com integridade e perseverança. A sentença tão grande nuvem de testemunha enfatiza tanto a numerosa quantidade de testemunhas quanto a unidade do testemunho, ou seja, era uma multidão de pessoas que testemunharam eficazmente da sua fé e agora estavam ali como que para encorajar, estimular os crentes hebreus a continuarem na sua caminhada. Ou seja, todos os crentes do passado são testemunhas vivas de que vale a pena viver pela fé em Cristo Jesus. Ainda que isto lhe leve ao martírio, como aqueles citados no versículos 32 a 40 do capítulo 11, o testemunho destes homens, destas mulheres, falam ainda hoje que vale a pena o justo viver pela fé em Cristo. A vida destes heróis da fé testemunha para nós da fidelidade de Deus em sustentar na caminhada cristã aqueles que foram chamados para a salvação em Jesus Cristo. Mas a segunda atitude que eles deveriam ter era livrar-se daquilo ou de tudo quanto obstruía o seu crescimento espiritual.
quando diz desembaraçando-nos de todo o peso. O verbo desembaraçar aqui tem o sentido de livrar-se daquilo que impede melhor resultado numa corrida. E o termo peso pode referir-se tanto ao peso físico do atleta, quanto aos acessórios supérfluos, que muitas vezes eles poderiam querer usar, mas que eram desnecessários. Até hoje, meus irmãos, quando, por exemplo, você observa uma corrida, você percebe que os atletas, eles usam apenas uma camiseta de um tecido bem leve e um short curto de tecido também bem leve. Por quê? Ele está se desembaraçando daquilo que pode prejudicar o seu desenvolvimento naquela corrida. A ideia aqui é que o crente deve se livrar de tudo quanto esteja prejudicando a sua vida espiritual. Até mesmo coisas que necessariamente não são pecaminosas, mas à medida que se colocam como uma barreira entre nós e Deus, à medida que roubam, meus irmãos, o tempo que é para ser de servir a Cristo, a devoção que é para ser de Deus, aí sim, tornam-se coisas pecaminosas para nós. Por exemplo, quantas pessoas hoje não têm o desenvolvimento da sua fé prejudicada por conta das mídias, de redes sociais? Quantos crentes hoje não gastam mais tempo no Facebook, no WhatsApp, do que lendo a sua Bíblia ou orando? O autor está dizendo, livrem-se deste tipo de coisas, prejudicial ao seu crescimento espiritual. Meus irmãos, assim como os leitores de Hebreus, nós devemos pôr de lado, essa também é uma ideia aqui do verbo desembaraçando, é pôr de lado tudo quanto esteja ameaçando o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento nessa corrida da fé. E eu pergunto, não teria você algumas coisas ou práticas que precisam ser abandonadas? Não teria você algumas coisas que precisam serem colocadas de lado porque estão prejudicando o seu crescimento, a sua vida com Deus? Não teria algumas coisas, ou até mesmo pessoas, circunstâncias na sua vida que esteja se tornando um obstáculo entre você e Deus nesta noite? Mas a terceira atitude que eles deveriam ter para alcançar essa perseverança, eles deveriam abandonar todo tipo de pecado. Diz o texto, e desembaraçando-nos do pecado que tenazmente nos assedia. A expressão tenazmente nos assedia evoca aqui um atleta correndo com um longo roupão. É claro, irmãos, que este roupão seria um obstáculo para ele. É inconcebível um atleta que se preparou, que treinou para uma corrida e de repente ele entrar na pista de atletismo vestido de um roupão longo e pesado. Aquilo vai ser um obstáculo. Todo aquele peso vai prejudicá-lo. A ideia aqui é que o pecado é como um roupão querendo nos vestir. Porém, nós devemos desprezar e rejeitá-lo, pois ele pode facilmente nos enganar e prejudicar o nosso relacionamento e a nossa comunhão com Deus. Ah, meus irmãos, como nós vemos hoje pessoas em nossas igrejas vestindo este roupão do pecado, completamente envolvidas, enlaçadas pelas artimanhas do pecado. Mas eu digo a você nesta noite, não brinque com o pecado, pois isto é muito perigoso para a sua vida, para a sua fé. Nenhum crente correrá bem a corrida da fé se ficar brincando com o pecado. E nada impede mais um crente de progredir na vida com Deus do que o envolvimento com algum tipo de pecado na sua vida. Portanto, faça uma avaliação da sua caminhada.
Faça um diagnóstico da sua corrida. Talvez tenha algumas coisas, alguns pecados que podem estar ali embaraçando nessa caminhada, que podem estar sendo um peso para a sua vida cristã. Livre-se do pecado, ou abandone o pecado que tenazmente lhe assedia ou tenta lhe envolver. Portanto, não fomos chamados, irmãos, para ter uma vida mesquinha, mas sim para uma corrida triunfante que honre e glorifique ao nosso Salvador. Porém, isso exige fidelidade, isso exige muita dedicação e isso exige determinação de nossa parte. Precisamos olhar para os santos do passado, que hoje se encontram na eternidade por terem completado bem a corrida da fé. Precisamos, meus queridos irmãos, nos livrar de tudo quanto prejudique o nosso progresso espiritual. E precisamos ter uma atitude de abandono, de repulsa, de ódio pelo pecado que tanto nos persegue, faz de tudo para nos seduzir e ferir a nossa comunhão, a nossa santidade com Deus. Somente com atitudes assim é que podemos praticar aquilo que é dito no final do versículo 1. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. À luz disto, eu lhe pergunto, como você avalia a sua caminhada cristã nesta noite? Portanto, meus irmãos, estamos vendo nesta noite que a carreira cristã precisa ser corrida com determinação. Há muitos obstáculos, há muitos desafios em nossa frente que precisam ser superados. E isso só é possível se de fato estivermos determinados a caminharmos firmemente para o alvo da nossa fé. E o texto está nos apresentando 3 maneiras de praticarmos essa determinação. A primeira maneira é correr com perseverança. A segunda maneira é correr olhando para Cristo, versículo 2. Certamente muitos de nossos fracassos são ocasionados pela falta de foco espiritual. Facilmente deixamos de olhar para Cristo, para olharmos para as coisas da terra, que são supérfluas, meus irmãos. Lamentavelmente, muitos cristãos hoje estão tropeçando na vida cristã por estarem acorrentados pelas coisas terrenas, por terem tirado o foco de Cristo Jesus. É por isso que quando Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 3, ele diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. É neste mesmo sentido que o autor de Hebreus convoca os seus leitores a correrem a corrida da fé, olhando para Jesus Cristo. E a expressão olhando firmemente aí no início do versículo 2, significa desviar-se de uma coisa para concentrar-se em outra. No contexto da carta, a exortação é para que aqueles que estavam sendo seduzidos pela pomposa religião judaica e seus atrativos, desviassem o seu olhar daquela religião, do judaísmo, de tudo quanto eles ofereciam e focassem unicamente em Cristo Jesus. Eles deveriam voltar a sua atenção, o seu coração, unicamente para o seu Redentor. A ideia é que não é possível olhar em 2 direções ao mesmo tempo. Ou seja, não há como confessar a Jesus, mas viver de acordo com o mundo e o pecado. Não há, meus queridos irmãos, como confessar a Cristo e viver focado nas coisas da terra. Essa mesma ideia foi ensinada pelo Senhor Jesus lá em Mateus 6:24, quando Jesus diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. O autor de Hebreus está dizendo, olhem firmemente para Jesus.
Porque não tem como correr a vida cristã com um olhar dividido. Ou ele está em Cristo, ou ele está no mundo. Onde está o seu olhar nesta noite? Onde o seu coração está focado nesta noite? Em Cristo ou no mundo? Nas coisas do alto ou nas coisas da terra? O termo autor também pode ser traduzido por pioneiro e aponta para Jesus como o doador da fé de todos os salvos, inclusive daqueles registrados no capítulo 11. Esta mesma palavra, irmãos, era usada pelos gregos para se referir ao líder de um exército militar que ia adiante dos seus soldados, abrindo o caminho e retirando os obstáculos para que pudessem chegar ao destino proposto. A implicação é que se Jesus Cristo não tivesse aberto o caminho da fé, não haveria salvação para nenhum pecador, já que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, conforme Hebreus 9:22. Assim, é Jesus quem implanta a fé salvadora no coração do pecador. É Jesus quem capacita o pecador agora salvo a perseverar, a ser fiel até o fim para receber a coroa da vida. E, logicamente, é Cristo Jesus também o objeto da fé do pecador. Por isso, de fato, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Neste sentido, Jesus pavimentou o caminho da fé com a sua vida, morte e ressurreição, para que os salvos pudessem andar na fé até o fim. E o termo consumador ou aperfeiçoador se refere a alguém que capacita e guia alguém a chegar ao alvo final. Nós podemos ilustrar isto com uma corrida de deficientes visuais. Quando o seu guia, ele tanto treina com aquele corredor, quanto ele também corre ao seu lado até o final da corrida, livrando-o de todos os obstáculos. Por isso é que o guia não pode soltar a mão do corredor. Ele treina com ele corre com ele, e o seu objetivo é levá-lo ao alvo final daquela corrida. Irmãos, Jesus é o autor e consumador da nossa fé, porque Ele nos capacita, Ele nos guia, Ele está como que pegando em nossas mãos, nos livrando de todos os obstáculos desta corrida da fé e nos conduzindo ao alvo final desta carreira, que é a glória celestial. Jesus não apenas implanta a fé no coração de um pecador, Ele também corre ao seu lado, lhe auxiliando, lhe sustentando até o fim. No entanto, como autor e consumador da fé, Jesus Cristo teve que ser crucificado na cruz do Calvário. Por isso diz o texto, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e estará sentado à destra do trono de Deus. A frase em troca da alegria que lhe estava proposta se refere aos resultados alcançados por meio da morte de Jesus. Cristo suportou a cruz e os sofrimentos a ele impostos, movidos pela alegria de ver os frutos da sua morte. O que lhe regozijava, o que alegrava o seu coração, é saber que Deus honraria a sua morte, a sua crucificação, a sua ressurreição, dando-lhe os frutos do seu trabalho. Mas, primeiramente, esta alegria aponta para a glória que Deus recebeu por meio da morte de Cristo e sua ressurreição, completando assim a missão que o Pai havia lhe dado. Em troca, meus queridos irmãos, da alegria de ver o Pai sendo glorificado por meio da sua obra, Jesus Cristo suportou a cruz, o sofrimento, a vergonha que ela representava para ele. Por isso que lá em João 17:4 diz assim, Jesus diz, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer.
Nada alegrou mais o coração do nosso Redentor do que saber que o Pai foi glorificado na sua morte, na cruz do Calvário. Na verdade, meus queridos irmãos, o propósito maior da morte de Cristo, em primeiro lugar, é glorificar a Deus por meio da sua obediência e obediência de morte. E somente em segundo lugar, conforme vemos agora, Jesus Cristo alegrou-se em ver a sua obra consumada, através da qual os eleitos de Deus puderam obter a justificação e o perdão dos seus pecados. Duas coisas alegrou a Cristo para suportar a cruz: ver Deus sendo glorificado, ver os pecadores sendo justificados. É por isso que lá em Isaías, capítulo 53, versículos 10 e 11, diz assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, e aqui se refere a Jesus, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele, Jesus, verá o fruto do seu penoso trabalho, ou seja, verá o fruto da sua morte, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Portanto, Jesus suportou a cruz porque sabia que isso redundaria na glória de Deus e na salvação dos escolhidos do Senhor. Por isso, diz o texto, ele não se envergonhou daquela cruz, não fazendo caso da ignomínia. A cruz, irmãos, enfatiza aqui o clímax do sofrimento de Jesus. Embora Jesus tenha sofrido em toda a sua vida terrena, em todo o seu ministério, mas o clímax do seu sofrimento está na cruz do Calvário. Porque foi na cruz que ele recebeu a punição dos nossos pecados. Porque foi na cruz, meus irmãos, que ele recebeu o castigo da ira de Deus sobre si por causa dos nossos pecados. Contudo, ele não fez caso da ignomínia daquela cruz. A palavra ignomínia também pode ser traduzida por vergonha. E aí nós precisamos saber que a cruz era um instrumento de punição aplicada somente aos piores malfeitores e transgressores da sociedade da época. É por isso que era vergonhoso alguém morrer numa cruz, porque somente os piores homens da sociedade é que iam para a cruz. Mas lá está o Filho de Deus, homem no qual não havia dolo, homem no qual, meus queridos irmãos, não havia pecado. Ali estava o Filho de Deus, santo, 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 morrendo na cruz pelos nossos pecados. A ideia, meus queridos, é que quando comparado com a alegria de ver a obra redentora, a obra da redenção concluída, a vergonha de ser exposto à cruz foi vista por Jesus como algo sem importância. Quando Jesus olhou para a cruz, mas ao mesmo tempo olhou para a glória de Deus por meio da cruz, e olhou para a salvação dos pecadores por meio da cruz, a conclusão que o autor de Hebreus chega é que ele tratou a cruz sem nenhuma importância para ele. Aquela vergonha não significaria nada se comparada com a alegria de ver Deus sendo glorificado e os seus redimidos sendo justificados pela sua morte. O que era a cruz? Senão o instrumento no qual Jesus triunfaria sobre a morte, sobre o pecado e sobre o diabo. Por isso diz o texto, que após suportar a cruz, ele voltou aos céus e assentou-se à destra do trono de Deus. Esta mesma expressão, assentou-se à destra do trono de Deus ou à direita de Deus, ela é usada em Hebreus 1:3 para se referir à ação de Jesus depois de ter feito a purificação dos nossos pecados. Ou seja, Jesus Cristo é o argumento de Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Jesus Cristo é o clímax da revelação de Deus. Ele veio a este mundo
trazer a expressão exata do ser de Deus para nós, e tendo realizado a purificação dos nossos pecados, ou seja, tendo morrido pelos nossos pecados, então ele subiu aos céus e assentou-se novamente à direita de Deus. É usado também lá em Hebreus 8:1, para se referir à posição atual de Jesus como nosso sumo sacerdote. Cristo é não apenas aquele sacerdote que ofereceu a si mesmo, que ofereceu o sacrifício, mas ele é o próprio sacrifício. E a sua obra é eficaz, porque ele voltou aos céus e até hoje ele ainda exerce o seu sumo sacerdócio em favor das nossas vidas. Ou seja, até hoje, Cristo ainda intercede por nós diante de Deus. É por isso que João, quando escreve aos seus leitores na sua primeira carta, ele diz que quando nós pecamos, nós temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. Ele é o nosso sumo sacerdote. Aparece também em Efésios 1:20, usada no contexto de demonstração do poder de Deus para os que creem. E aí vai dizer o texto que, tendo Deus ressuscitado a Cristo, fez-o assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Irmãos, em todos estes casos, o propósito é mostrar o triunfo da vitória de Jesus e a autoridade que ele exerce sobre tudo e sobre todos. Logo, concluímos que Jesus Cristo tem autoridade e controle sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas. E é por isso que ele está aperfeiçoando e sustentando na fé aqueles que ele chamou para a salvação nele pela fé. Assim, a expressão estar assentado à direita do trono de Deus simplesmente é usada para nos mostrar que Cristo, tendo morrido pelos nossos pecados, tendo suportado a cruz, não fazendo caso da sua vergonha, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo e subiu aos céus, e hoje ele está no lugar de honra e autoridade, de onde ele governa todas as coisas pelo poder da sua palavra. Portanto, se queremos correr bem a corrida cristã, não devemos desviar os nossos olhos do nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso maior exemplo de superação, de determinação para suportar tudo em prol da vontade do Pai. Os olhos de Jesus estavam fixados em fazer a vontade do Pai. Os nossos olhos devem estar fitos em andar como Cristo andou, conforme Colossenses 2:6. Ele é o autor e o sustentador da nossa fé. Jesus é o Redentor. Jesus é o nosso Redentor que enfrentou a prisão, os açoites, o desprezo, os escárnios, a vergonha, a morte de cruz e, por fim, enfrentou a ira de Deus como um castigo pelos nossos pecados. Por isso o autor diz: olhem firmemente para Jesus. Este Cristo, Filho de Deus, encarnado em figura humana, que venceu o pecado, que venceu a morte, que venceu o diabo, quando ressuscitou, subiu aos céus, assentou-se à destra de Deus Pai, e de lá ele exerce domínio sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas, e ele é poderoso para nos sustentar e nos aperfeiçoar na corrida cristã. É por isso que a conclusão do autor de Hebreus, neste versículo, é que a melhor maneira de vencer os obstáculos da corrida cristã é correr olhando firmemente para o nosso Salvador. Mas, meus queridos irmãos, a terceira maneira que esse texto nos apresenta para pormos em prática essa determinação que a corrida exige de nós é correr considerando os sofrimentos de Cristo, versículo 3. Acompanhe comigo. O versículo anterior, ele ligou 3 assuntos vitais da obra de Jesus. A sua alegria em suportar a cruz, consumando a obra do Pai. Os sofrimentos da cruz, enfrentando a vergonha e a morte. E a glorificação de Jesus,
quando ele retornou aos céus e sentou-se à direita do Pai. Agora o autor chama a atenção dos seus leitores para a oposição que Jesus enfrentou para que tudo isto pudesse ser possível. No versículo 3, o autor amplia a nossa visão sobre o sofrimento de Cristo. E o verbo considerar aí significa fixar a mente e a atenção continuamente nos sofrimentos de Jesus. Os irmãos hebreus deveriam fixar as suas lembranças no sofrimento que Cristo enfrentou na sua corrida, no seu ministério aqui neste mundo. Eles deviam lembrar-se constantemente da vida de seu Salvador para encontrar forças e motivação para a vida cristã. Apesar dos obstáculos, das tentações, das perseguições que lhe sobreveio, Jesus não retrocedeu diante da missão que Deus lhe entregou. Ao contrário, ele confiou firmemente que Deus lhe daria forças para cumprir o seu ministério. Por isso, o autor de Hebreus chama a nossa atenção, como que nos dizendo, considerem o ministério de Cristo. Considerem tudo quanto ele sofreu. Fixe a mente e o coração de vocês lá na cruz do Calvário. E veja como o Redentor de vocês sofreu para poder cumprir a vontade do Pai. Meus queridos, nada motiva, encoraja, estimula, fortalece a fé de um cristão do que ele pensar no sofrimento da cruz do Calvário. Nada nos motiva mais, meus queridos, do que fixar a nossa mente e o nosso coração na morte, na crucificação do nosso Redentor. Lamentavelmente, como cristãos, temos meditado pouco sobre o significado da cruz. Lamentavelmente, muitas igrejas estão banalizando a mensagem da cruz de Cristo Jesus. Mas nós somos chamados nesta noite para considerarmos os sofrimentos de Cristo, olhando para a cruz do Calvário. Cruz esta que representa o sofrimento do nosso Redentor, que representa o preço que custou a tua salvação. Considerem atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, diz o texto. O termo suportou aí enfatiza o efeito duradouro do sofrimento de Jesus lá na cruz. Ou seja, meus irmãos, os efeitos da morte de Jesus têm duração permanente em todas as gerações. O autor está dizendo, olhem para Cristo. Olhem para aquele, considerem atentamente, fixe a atenção e o coração de vocês naquele que suportou a cruz do Calvário ou os sofrimentos da oposição dos pecadores. Porque o seu sofrimento tem um efeito duradouro na vida de um pecador. Ou seja, o autor está dizendo que a obra vicária de Cristo sempre será o fundamento da salvação de um pecador. Ele morreu há pouco mais de 2000 anos atrás, mas por meio dos seus sofrimentos, ainda hoje, pecadores estão sendo salvos dos seus pecados. E a frase, tamanha oposição dos pecadores contra si, se refere às perseguições, se refere à hostilidade que Jesus enfrentou em seu ministério. Basta ver, meus irmãos, ou pensar nesta ocasião lá nos evangelhos. Quantas vezes Jesus Cristo não foi perseguido? Quantas vezes os fariseus não demonstraram hostilidades com Cristo Jesus? Basta você pensar lá no início do evangelho de João, quando diz que Jesus veio para os seus e os seus não o recebeu, rejeitado pelo seu próprio povo. Mas de forma singular, esta expressão, oposição dos pecadores contra si, aponta para aqueles que o condenaram e o crucificaram lá na cruz do Calvário.
Neste sentido, o Calvário foi o clímax da oposição enfrentada por Jesus Cristo aqui neste mundo. O propósito do autor com isso é encorajar, irmãos, aqueles que estavam desanimados na corrida cristã, que estavam sem forças, desfalecidos, quase que desmaiando na corrida da fé. O autor está lhes chamando: olhem para Cristo, veja o sofrimento que ele teve que suportar, veja as oposições, a hostilidade que ele enfrentou, contudo, ele saiu triunfante. Isso deveria encorajar aqueles irmãos a continuarem a corrida da fé. Veja, por exemplo, o que o apóstolo Pedro nos diz lá na sua primeira carta. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vós para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. E diz mais: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristãos, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio deste nome. O autor de Hebreus está chamando os seus leitores: olhem para Cristo. E se estão sofrendo por causa do nome dele, perseverem na fé até o fim. Ao pensar sobre a oposição investida sobre Jesus, eles descobririam que as suas lutas em muito eram inferiores às do seu Salvador. E a expressão "para quê?", aí no versículo 3, denota a finalidade de concentrarmos a nossa atenção em Cristo. Porque diz: para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. A exortação, meus irmãos, aqui é para que estes irmãos não concentrem a sua atenção em Cristo, fixe o seu coração, a sua atenção em Jesus, nos seus sofrimentos, para que eles não pudessem ficar fadigados na fé. A palavra fadigados aí, ou o verbo fadigueis, denota uma pessoa cansada. E nós sabemos que a corrida cristã, ela se dá numa pista de muitos obstáculos. E por isso o autor motiva aqui os seus leitores a não se sentirem cansados nessa corrida. Meus queridos, infelizmente, o cristianismo atual parece conter muitos cristãos cansados de servir a Jesus. Parece que temos muitos irmãos na corrida da fé que estão cansados de vir à igreja, que estão cansados de orar, que estão cansados de ler a Bíblia. Olhem para Jesus, para que vocês não se sintam cansados, sem forças na vida espiritual de vocês. Isto, para que, conforme diz o texto, vocês não desmaiem em vossas almas. O verbo desmaiar significa tornar-se desfalecido ou desmaiar como resultado de um cansaço. Primeiro você se sente fadigado, sem forças, sem ânimo, cansado. E o resultado seguinte é o desfalecimento espiritual. A ideia aqui é de um corredor exausto, que tem vontade de desistir da corrida. É claro que para o verdadeiro crente é impossível desistir da fé. Ou seja, é impossível para um crente apostatar definitivamente da sua confissão por Cristo. No entanto, precisamos ser sinceros, irmãos. É possível um crente verdadeiro se sentir desanimado, ao ponto de querer desistir de servir a Cristo, ou até mesmo é possível que um crente se sinta sem estímulo, ao ponto de duvidar da sua salvação em períodos de dificuldades espirituais. É por isso que o autor diz que a solução para este dilema é focar na pessoa e nos sofrimentos de Jesus Cristo pelos eleitos de Deus. Se você está sem forças, sem ânimo, se você já está desmaiando na fé, está cansado,
sem a alegria da salvação, sem o prazer de estar na casa do Senhor, então olhe para Jesus. Considere tudo quanto Jesus enfrentou por você, para que o seu coração possa ser reanimado nesta noite. Meus irmãos, a Bíblia é clara em afirmar a perseverança final dos santos. É possível o crente ficar fadigado, cansado, é possível um crente se sentir sem ânimo, meio que desfalecido, mas é impossível que um crente verdadeiro caia da fé ou caia da graça. Veja, por exemplo, alguns textos que nos ensinam a impossibilidade de um crente verdadeiramente desistir da fé em Cristo. Jeremias 32:40 diz assim: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E diz mais: e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. É impossível que aquele que foi regenerado por Cristo se afaste da presença de Cristo. Por isso, de fato, nós devemos verdadeiramente caminhar pela fé. Mas veja ainda o Salmo 37:28. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, que serão preservados até quando? Diz o texto, para sempre. E por fim, João 10:28 diz: eu lhes dou a vida eterna, Jesus Cristo falando. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Por isso, meus queridos irmãos, embora possamos, em algum momento, experimentar o mesmo contexto dos leitores de Hebreus, aquele contexto de irmãos que estavam sem ânimo, sem forças, é impossível que nós venhamos desistir completamente da fé em Cristo. É por isso que o autor está encorajando os seus leitores, aqueles servos de Deus. É por isso que nesta noite a palavra do Senhor lhe encoraja a olhar para Jesus. Porém, como bem disse o saudoso Russell Shedd, triunfo não é ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltavam da batalha sem braços, pernas ou com seus olhos furados, mas voltavam em triunfo. No grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas e estaremos lá. Feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente estaremos lá. Nós fomos chamados para a salvação e para perseverarmos em Cristo, considerando os sofrimentos do nosso Redentor. Portanto, não desfaleça nem se entregue ao desânimo espiritual diante de possíveis situações que você está enfrentando nesta noite. Ao contrário, considere o que Jesus Cristo enfrentou por você, renove as suas forças para suportar os sofrimentos advindos da sua fé. Direcione o seu coração em humildade para o teu Salvador e seja encorajado a superar os desafios dessa corrida. Acredite, meu querido irmão e irmã, se você é verdadeiramente salvo, os obstáculos da corrida até podem lhe ferir, lhe deixar manco, machucado, sangrando, porém não podem lhe impedir de cruzar a linha de chegada para o glorioso encontro com o seu Salvador, que é Cristo Jesus. Assim como Jesus triunfou e assentou-se à direita de Deus Pai, nos lugares celestiais, nós também, chamados por Cristo, triunfaremos e adentraremos o reino celestial para o deleite eterno das nossas almas. Por isso é que o autor de Hebreus nos encoraja nesta noite. Corram com determinação a carreira cristã. E nós estudamos, meus irmãos, 3 maneiras de alcançarmos essa determinação. A primeira é correr com perseverança. A segunda é olhar para Jesus Cristo, correr olhando para Jesus. E a terceira é correr considerando os sofrimentos de Cristo em nosso favor. E diante disso,
eu lhe desafio a 3 atitudes nesta noite. Primeira atitude: tenha uma postura bíblica e firme com relação ao pecado, pois conforme diz o autor dessa carta em outro lugar, sem santidade ninguém verá ao Senhor. Não existe regenerado sem santificação. Não existe, meus queridos irmãos, um crente verdadeiro sem a santidade, sem a novidade de vida. Se você que está aqui nesta noite já foi regenerado por Cristo, se você foi chamado à salvação, se Cristo implantou no seu coração a fé salvadora, então tenha uma postura bíblica e firme de abandonar todo e qualquer tipo de pecado que está lhe assediando. Que você saia daqui com um sentimento de tristeza pelos pecados que você comete, sabendo que o pecado é incompatível com a sua confissão de fé em Cristo. Que você saia daqui nesta noite com o coração cheio de ódio pelo pecado, pois assim como o ímã atrai o ferro, o pecado atrai a ira e a disciplina de Deus para a sua vida. Além, é claro, de ferir a sua comunhão e destruir a sua moralidade diante da igreja, da sociedade, da sua família. Não brinque com o pecado. Não vista ou não deixe vestir-se pelo roupão do pecado. Para que você possa viver bem com Deus, para que você possa correr bem a corrida da fé, você precisa repudiar o pecado, confessando-o, abandonando-o e vivendo em plena santidade para a glória de Deus. Faça neste momento uma análise do seu coração. Será se não tem alguns pecados ou algum pecado aí assediando o seu coração? Que postura você está assumindo diante do pecado? Mas a segunda atitude que lhe desafio nesta noite: sinta a alegria em ter sido escolhido por Deus para fazer parte do seu povo santo. A despeito dos desafios, dos obstáculos, das tribulações, das adversidades que você possa estar enfrentando ou ainda enfrentará nesta vida, não permita que nada roube de você a alegria de ter sido uma pessoa escolhida por Deus para fazer parte do seu povo santo. Não permita, meu querido irmão e irmã, que nada lhe roube a alegria de servir ao Senhor. Tenha muito cuidado, porque de fato são muitos os roubadores da nossa alegria. Quantas circunstâncias nós passamos, quantas enfermidades, quantas notícias repentinas que assolam o nosso coração. Quantas pessoas nos decepcionam, quantas coisas materiais nos faltam, que se não tivermos cuidado vão roubar a nossa alegria de servir a Cristo. Mas o que eu digo para você nesta noite: busque o Senhor e renove nele o seu gozo de estar na casa de Deus, servindo ao Senhor com alegria de coração. Não há alegria maior neste mundo do que saber que o nosso Redentor nos tirou daquela vida de pecado e nos deu uma nova vida com Cristo Jesus. Mas a terceira e última atitude, eu digo: tendo Cristo se compadecido da sua miséria espiritual, lhe resgatado da imundícia do pecado que você vivia, busque intensamente viver para a glória de Deus. Cristo teve como maior motivação para o seu ministério ver Deus sendo glorificado na obediência dele. E como disse o apóstolo Paulo: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A melhor maneira, meu irmão e minha irmã, de você agradecer ao Senhor, de você honrar a Deus pela sua salvação, é vivendo para o louvor da glória dele. Mas é triste, irmãos, porque hoje vemos muitos cristãos com uma vida mesquinha,
com uma vida pobre diante de Deus. Vemos muitos cristãos descomprometidos com Deus, com o Evangelho, com a vida cristã, com a igreja de Deus. E a minha pergunta para estes cristãos nesta noite é: você acha que está glorificando a Deus com esse tipo de vida? A minha pergunta para você neste momento também é: você acha que a sua vida tem sido para o louvor da glória de Deus? Por exemplo, o seu relacionamento conjugal, ele glorifica a Cristo? O seu relacionamento com seus filhos glorifica a Deus? O seu comportamento na escola glorifica o teu Salvador? O seu comportamento lá no seu trabalho, onde você está oculto aos olhos da igreja, mas não aos olhos de Deus, está glorificando a Deus? Os seus relacionamentos sociais, quer seja dentro da igreja ou fora dela, estão sendo para o louvor da glória de Deus? Meus irmãos, Paulo diz que tudo tem que ser para a glória do Senhor, até mesmo o alimentar-se, o beber, o vestir-se, o calçar, ou fazer outra coisa qualquer, tem que glorificar a Deus. E o maior propósito de Deus lhe salvar é que você possa glorificar a Ele. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos para o louvor da glória dele. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.